Ah, pirâmide. Cursinho privado tem uma rola pirâmide, piramidal. Piramidal. Tá, agora tá gravando. Vocês vão ser nossos primeiros vendedores. Vão ter vantagens, hein? Vão estar no topo da Ter pirâmide. Sei lá como é que funciona. vantagens. Educamed diamante. Nós vamos fazer agora. Só pros VIP. Selo Educamed do diamante, vocês vão ser. Ai, que horror. Tá, bora começar então. Deixa eu ver se tá gravando. Rolou? Rolou. Bom, então vamos dar sequência, gente, ao que a gente começou a ver na quarta-feira, que é a questão da República Oligárquica, que é também a famosa República Velha, tá? Que é essa república que vai ser a primeira república do Brasil, né? Vai ter independência. A proclamação da República, a independência tão na cabeça da gente, né? A proclamação da República. E aí a gente vai começar com essa República Velha aí, né? Que, enfim, é chamada de velha porque a gente tá num período diferente, mas o que importa é talvez decorar, inclusive pelo nome de República Oligárquica, para já ter noção do que a gente está falando, tá? Porque o nome República Oligárquica já dá um bom sinal de quem eram as principais forças políticas nessa época, tá? Lucas, pode passar aqui, esse eu já foi na outra. Daí já começa. Então, só dando uma recapitulada. Primeiramente, então, a gente vai ter a proclamação da República. Vai começar, então, aquele período da República da Espada, que são os militares no poder, né? Que vão ser presidentes militares. Vai ter revoltas e insurreições e tal, como muita parte da história do Brasil. E aí a gente vai começar, então, essa fase realmente da República Oligárquica. E aí, o que é importante a gente entender? Na República Oligárquica, o poder é oligárquico, tá? E aí eu não sei se vocês manjam muito, mas essa ideia de desmembrar palavras sempre parece muito boa, tá? Que é a ideia de pegar uma palavra, caso não saibam o significado, ou esteja confuso, confundindo, e dividir ela, né? Ver lá o radical e tal, essa parte mais português, mas não precisa saber o que é sufixo, o que é prefixo, mas entender o que tá dizendo, né? E aí quando a gente tem oligarquia, aí é uma coisa que teria que saber também, né? Que oli é poucos, né? Então seria o governo de poucos. Pode não saber, mas a importância é entender que quando a gente fala de oligarquia, a gente está falando em um grupo no poder, um grupo pequeno de pessoas no poder, que vão ter algum destaque, assim, vão ter algum motivo, né? Não é qualquer grupo de pessoas no poder, né? Por motivos econômicos, sociais, enfim. Aqui na República Oligárquica, a gente vai estar falando, então, de grupos de oligarcas, né, que vão estar no poder, principalmente, né, diretamente nos estados, tá? Então, eles vão atuar de forma que vão ser, na maioria das vezes, sempre, fazendeiros, né? Então vão ser pessoas com alto prestígio. Vocês lembram que a gente falou na quarta-feira sobre o café e a importância que o café tinha? Então esses grandes cafeicultores vão estar ligados sempre ao poder nas regiões. E no caso aqui a gente vai ter a república, que se chama, né, de República do Café com Leite. O que é isso aí? É a ideia de que as oligarquias que iriam dominar nacionalmente o país iriam se revezar entre oligarquias paulistas e oligarquias mineiras. Café com leite, porque São Paulo era o maior produtor de café e o leite, Minas era o maior produtor de leite. Então fizeram lá um joguinho de palavras e tal, né, para falar sobre justamente essa predominância de poder dessas duas oligarquias que eram muito fortes, né, desses dois estados que eram muito fortes. Pensem que a gente está falando num Brasil em que o café era o principal produto, então era muito difícil que São Paulo não fosse um dos principais estados mais fortes economicamente. E Minas também tinha uma quantidade muito grande de eleitores, por exemplo. Então isso fazia com que tivesse muita relevância para o cenário nacional, né? Em questão de votos, isso fazia bastante diferença. Então vão ser essas duas oligarquias, né? Esses dois estados e dentro das suas oligarquias, que vão dar as cartas, digamos assim, nesse momento. Não vai ser uma coisa exata, não é assim um cálculo matemático, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas, São Paulo, Minas. Tem outras oligarquias que vão entrar no jogo, que vão causar muita confusão, inclusive. Não é assim uma coisa
sendo, tipo, batata. Mas eles tinham muita relevância, isso que importa, porque eles tinham muita... Se não fosse um presidente que era paulista ou mineiro, ele ia ser um presidente que ou brigou com essas oligarquias, ou era apoiado, enfim. Então, eles vão ter uma relevância nacional bem forte nesse momento. A nível nacional, né? A nível local, daí a gente vai ter oligarquias específicas em locais específicos. Pode passar, Lucas. Outra política importante que a gente vai ter é a política dos governadores, que basicamente é aquele que, não sei se agora essa expressão é tomar lá da cá, sei lá, acho que é, que a gente tem, que é um negócio assim do te apoio, tu me apoia e vamos assim, né? Mas numa maneira institucionalizada, no sentido de que era uma prática super abrangente, né? Que a ideia é que os governadores, eles iriam eleger pessoas, bancadas, sei lá, de deputados e tal, que iriam apoiar o presidente, né? E o presidente iria favorecer esses grupos locais e ia apoiar também. Então, os grupos locais e o poder nacional, eles iam estar sempre em confluência, mas, claro, dentro de um recorte de oligarquias. Então, as oligarquias que estavam dominando em cada estado iam ter uma boa relação, né? Mas não só uma boa relação de boa vizinhança, mas iam ter esse pacto silencioso aí com com o governo nacional, né? Com os pretensos candidatos, enfim, para que pudesse ter esse ajuste de forças, né? Que as forças locais confluíssem lá com as forças nacionais e que um e o outro se apoiando ia conseguir perpetuar o poder de um e outro, né? Então essa é a ideia, né? Que então isso também faria o quê? Os representantes nacionais não iam interferir nos estados, porque lá iam ter pessoas que iam estar a favor dele, né? Então não precisa eu ir contra alguma decisão, alguma questão que vai ter num estado específico, se naquele estado tá aquela pessoa que eu sei que me apoia, que vai me apoiar, que tá comigo, né? Então é esse jogo essa troca de apoios que ia fazer não só com que as oligarquias locais permanecessem, perdurassem e tal, mas também o governo federal, né? O presidente, enfim, conseguisse governar com tranquilidade, ou quase isso. Gente, só a Roberta falou, mas digamos assim, ilustrar o que a Roberta disse, eu acho que o maior exemplo que a gente vai ter no Brasil é o próprio Rio Grande do Sul aqui, gente. Que a gente tem o PRR, que é o Partido Republicano Rio-Grandense, se mantendo mais de 30 anos no poder, certo? Sem intervenção federal. Primeiro com Borges Medeiros e depois com Júlio de Castilhos, certo? Então tudo isso vai estar relacionado a essa dinâmica de poder que vai estar institucionalizado dentro desse pacto de oligarquias, tanto centralista, dessa região mais central que é comandada por São Paulo com Minas Gerais, com essas oligarquias periféricas. Daí a gente pode pegar Rio Grande do Sul, pode pegar Paraíba, por exemplo, que vai ter um momento, vai ser importante, a gente vai observar mais para frente, no processo que eu não concordo muito com a ideia de revolução, já tive uma discussão com o Marcelinho uma vez em aula, a gente discutindo se era revolução ou não, mas no caso, dentro desse processo, eram essas oligarquias periféricas, né, de estados, de províncias que não eram centrais dentro desse eixo, que ficava, como é que a gente pode dizer, restrito a São Paulo, Rio de Janeiro, e o Estado Federal, que seria Rio de Janeiro ali, né, o Distrito Federal, digamos. Não era Distrito Federal ainda, mas essa região central, onde era o Palácio do Governo, que era o Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Bom, e aí nisso a gente vai ter também um outro processo que é bem caricato e que é muito utilizado até hoje, assim, as referências, que é a questão do coronelismo. Tá? Quando a gente fala em coronelismo atualmente, muitas pessoas falam, os coronéis do Nordeste, tem essa figura, né, do coronel e tal, que vai chefiar e tal. A figura tem um sentido, mas esse recorte específico de coronéis no Nordeste é uma visão daí já enviesada, né? Porque, na verdade, o coronelismo ele vai ser uma política, né, no Brasil, vai ser uma forma, né, um sistema justamente por essa ideia de oligarquias no poder se mantendo. Né? Então, por que o Júlio de Castilhos e tal, ou outros, né, ou em São Paulo, que a gente tem uma perpetuação de poder de famílias enorme, né, tu vai, se não é esqueci o nome agora, sei lá, isso não é como é que é o nome do cara do, tá, enfim,
a gente vai ter famílias, né? Gerações de famílias que vão passando o poder um para o outro. Obviamente não é uma coisa monárquica, mas de qualquer forma se estabelece, né, dentro de grupos familiares, de grupos oligárquicos, um poder que vai perdurando. E isso não vai acontecer só no Nordeste. A gente acaba associando, mas vai acontecer em diversos locais nesse momento, né? Então o coronelismo, ele diz respeito ao Brasil, né? Uma situação que acontecia em território nacional. Que era o quê? Quem eram os coronéis? Os coronéis, eles eram grandes latifundiários, então eles eram membros desses poderes oligárquicos, e eles eram pessoas que tinham um status social e uma condição econômica, né? Então eles eram uma referência nos locais. E o que mais ficou conhecido, né, do coronelismo é a questão do voto de cabresto, ou o voto, que seria esse voto que era uma obrigação, tá? Então, como é que seria a ideia? Como o voto, né, a gente viu na quarta-feira que em 1891 a Constituição botava um voto que não era secreto, o voto era aberto, né? Então, assim, tu não tinha essa garantia que a gente tem de votar secretamente. Não é à toa que a gente vota secreto, não é uma questão, sei lá, aleatória, né? O fato é que, pelo voto não ser secreto, ficava muito sujeito a alguns políticos, algumas pessoas com poder ameaçarem ou, enfim, proporem alguma troca para que eles pudessem ser eleitos. Aí a gente vai pensar, tá, mas isso acontece, sei lá, tipo, sei lá, um prefeito prometeu tal coisa para aquelas pessoas. Sim, mas como o voto é secreto, teoricamente essa pessoa tem mais maleabilidade, né? Mesmo que tenha esse tipo de prática até hoje, nessa época, como o voto era aberto, não tinha essa segurança, as pessoas realmente tinham um medo de não corresponder e tal, estarem sendo ameaçadas e acabar mortas, ou acabar tendo algum tipo de prejuízo, porque eles iam saber que não tinha votado neles, né? Então a ideia justamente desses coronéis é uma centralização deles, é uma centralização política local, né? Nessas pessoas que elas iam estar a par e iam estar comandando, né? E comandando de forma que pudessem comandar sempre. Justamente porque, com esse negócio de voto a cabresto e tal, eles conseguiam reter, né? Reter é uma palavra ruim, mas assim, reunir que as pessoas continuassem perpetuando eles no poder. Porque se eles conseguissem dominar, né, e fazer com que votassem sempre neles, o voto virava meramente ali um ilustrativo, porque eles sabiam que eles iriam ser eleitos novamente, sabiam que o poder estava garantido. Então isso é uma forma também, que é uma das principais características, né, é esse poder concentrado em mãos específicas e mãos que querem sempre mais o poder perpetuado, né. Então essa perpetuação do poder que vai passando, né. E aí, óbvio que também tinha muitas fraudes nessa época, né, o voto era impresso, como o Lucas falou, e a gente vai ter, então, a figura do coronel vai ser essa pessoa que vai fazer a centralização a partir, né, da política local, tá? Que vai refletir também, obviamente, a nível nacional. Ali é uma chargezinha, né, de uma indicação bem, né, com armas, enfim. Não, gente, é muito importante esse é um dos fatores talvez mais importantes que a gente vai ter, muitas questões caem sobre isso, principalmente no Enem, normalmente eles gostam muito desse período da República Oligárquica, a Primeira República, a República Velha, falem como quiser, mas, sobretudo, esse período, essa questão do voto a cabresto, é um dos fatores que eles mais, porque isso, na realidade, como muito bem falou a Roberta, vai perpetuar esses grupos dentro do poder. O que eu estava falando ali dos coronéis, que eu tinha aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem, na região sul a gente vai ter, se eles não eram chamados de coronéis em si, eles eram chamados de caudilhos, certo? Tanto tem, por exemplo, aqui dentro do estado do Rio Grande do Sul, a família Vargas próprio, os Pinheiro Machado, várias famílias que a gente tem, os próprios Goulart, que a gente vai ter, São Borja também, aquele Pinheiro Machado, tem uma outra, eu sempre me esqueço o nome. São grandes famílias do interior do estado do Rio Grande do Sul, que até os dias de hoje são extremamente importantes dentro do cenário político e econômico do Brasil, certo? Do estado. E o voto a cabresto cria esse curral eleitoral, então, para perpetuar essas populações, como a Roberta muito bem falou, e como está na imagenzinha ali de vocês. Várias novelas ali, Sim, a Moça,
Essa novela das 6 da tarde, normalmente, que tinha, refletia um pouco isso, essa questão do coroner, muito no Nordeste, que também, de uma certa maneira, no sertão, demonstra esse preconceito com nossas populações sempre atrasadas, mas isso acontecia tudo em todo o Brasil nesse momento. Até os dias de hoje, galera, se vocês prestarem atenção e forem para o interior do estado, essas questões, de uma certa maneira ou outra, esses padrinhamentos que a gente vai ter dessas populações, a minha família é de Tramandaí, por exemplo, até hoje isso acontece. Até hoje bate lá um dia antes da votação, apagam as luzes da vila e os caras entram com um caminhão com rancho dentro dessas populações mais oprimidas para entregar. E em troca eles pedem o voto. Aí vocês entendem qual é a intenção também de voltar a votos impressos dentro desses aspectos, né? É um passo atrás que a gente dá dentro da nossa democracia, porque quando tu tem o voto impresso, tu tem que imprimir um comprovante. Imprimindo esse comprovante em quem tu votou, não é para a pessoa saber em quem ele votou, no caso, né? Mas para as pessoas que estão configurando acertar. Então, o voto, teoricamente, não vai ser de todo secreto. E isso influencia recibo, né? o poder de muita gente. É um recibo, né? Tipo, tá aqui, ó, teu voto. É um recibo que tu recebe e tu teria que, teoricamente, não sei, em comunidades onde existe essa opressão, e aí tu pode trabalhar com a ideia da milícia também, ou nos dias de hoje atendendo muito isso vira uma ideia quase de um voto a cabresto, né? E também tem essa questão do Nordeste também, justamente por estar vinculado à questão de como se fosse pessoas que não tinham capacidade de pensar, então votavam em quem estava. Mas, na verdade, isso é uma questão política, estrutural, e que diz respeito, muitas vezes, a sobrevivência, enfim, né? Então, essa ideia, eu acho que até já caiu uma vez, se eu não me engano, uma questão do Enem, que era, não sei, se eu tô inventando, mas que era uma pessoa carregada, assim, por uma outra, com uma coisa de burro, assim, tipo uma máscara. E aí a ideia era justamente essa, né? Tipo, será que as pessoas, então, que se submetem a isso são burras? Como se as pessoas fossem sem luzes e aí tinha que vir um salvador e tal, né? Mas é justamente também essa imagem que se tenta criar ao perpetuar um sistema assim, né? A ideia de, tipo, eu vou fazer tudo por ti e tal, né? Essa ideia paternalista, mas essa ideia de que as pessoas são vulneráveis e aí precisa alguém lá e resolver a vida, né? Mas as próprias pessoas, às vezes, têm outras opiniões, né? E tem agência, sempre tem agência, né? Bom, então aqui é um hall dos presidentes aí, né, seguindo, aqui vão ter vários, a gente não trabalha, pelo menos, eu nunca vi alguém que trabalhasse, não sei, presidente por presidente, até porque tem uns mais relevantes, outros menos, e as questões estruturais da República Oligárquica, elas são bem mais relevantes, tá? Mas vocês podem ver nomes conhecidíssimos, né, gente? Ruas e mais ruas aqui no slide final é um monte de nome de rua que a gente conhece, porque vão ser pessoas que, né, a gente sabe que os nomes das ruas geralmente são vinculados, né? Pode passar, Lucas. Só para lembrar vocês, desculpa, Roberto, só para lembrar vocês, tá, gente, que é importante vocês saberem do Campos Salles, a única coisa, porque ele que faz o pacto dos governadores, né, que é o princípio disso, o primeiro presidente que institucionaliza isso é o Campos Salles. Então, por isso que ele é relevante dentro desse aspecto. A Manu está perguntando, Hermes da Fonseca é parente do Deodoro? Não sei, mas o Hermes da Fonseca é um dos únicos militares que a gente vai ter depois como presidentes, tá? O Prudente Moraes, Campos Salles, Rodrigo Alves, Afonso Pena e o Nilo Peçanha, todos são civis, tá? E o Hermes da Fonseca é um militar. Beleza? E o Hermes da Fonseca também, eu não sei se entrou aí, mas ele vai ser responsável pela política das salvações. Mas eu acho que talvez depois tem, não sei, vamos ver. Eu acho que vai ter mais pra frente lá, né? Enfim. Mais pra frente, eu acho. Bom, então, saindo do aspecto, assim, político, partidário, enfim, nesses jogos políticos, a gente vai entrar numa questão mais econômica, mas que vai refletir, assim, 100% na parte social, né? Como tudo na vida, mas enfim. Que é a questão da industrialização, tá? Então a gente estava falando como o Brasil era muito agrário ainda, né? Na aula passada. Que o café era o principal produto, etc. Mas que, inclusive impulsionados pelo café, começou um movimento de industrialização no Brasil. Que não vai ser um
um speed ali, mas vai ser um processo que vai se iniciar nesse momento, tá? Principalmente. E isso vai fazer com que, geralmente, se um processo de industrialização vai ser seguido de um processo de urbanização, que a gente vai estar falando em transformação, né, de um meio mais rural que vai começar a ficar mais urbano pelos reflexos da indústria, né, de tudo que isso traz para uma população. E aí vai surgir também a diversificação da economia, né? Então, novos mercados, novos produtos. Vai ter infraestrutura, porque a indústria, ela não é só lá fazer os pavilhões e fazer funcionar, né? Precisa de transporte, transporte de carga, por exemplo, é uma coisa super forte. E aí precisa transportar o produto que foi feito. Vai ter que ser enviado, por exemplo. Então tem que ter uma ligação da indústria até um porto, e do porto até não sei quem. Então tem que ter uma rede integrada, assim, de diversos tipos de transportes e diversos fins muito grande. E isso impulsiona outros tipos de construções que vai impulsionar também uma maior urbanização. Então, até inclusive comércios, bancos, as comunicações. Então é um momento em que as cidades crescem. Tá? Esse é o resumo. É o momento em que as cidades vão começar a virar cidades mais propriamente ditas, assim. Esse desenvolvimento das indústrias, ele vai ter um primeiro momento ali na Primeira Guerra Mundial, que vai ser marcado pelo fato de que o Brasil, enfim, era essencialmente agrário, então dependia muito das importações, né, dos produtos industriais. Só que com a Primeira Guerra, a gente vai ter um momento de baque, né? Porque os países europeus lá, eles não vão estar mais com a condição, né? Eles vão estar destruídos realmente pela guerra, e isso vai gerar um problema de trazer os produtos para o Brasil, porque vai ter um problema de produção desses produtos, né? Produção dos produtos, mas enfim. Então, o que vai precisar? O Brasil vai precisar, né? Ou vai investir mais na indústria interna, né? Justamente porque vai precisar que essas importações sejam substituídas por produtos nacionais. E aí vão ser produtos não duráveis, têxteis, alimentos processados. Então isso vai começar a vai impulsionar também a industrialização no Brasil. Pode passar, Lucas. Tem mais um slide ali. E aí o que acontece? E aí esse slide aí poderia estar lá pro fim, depois que o Lucas vai falar da revolta da vacina também. Mas é um processo extremamente interessante, eu acho, assim, essa parte, porque isso vai fazer com que, a partir do momento que tu tem indústria, tu precisa também de trabalhadores para trabalhar nessa indústria, né? Isso é muito importante. Só que os trabalhadores da indústria, assim, da ponta, eles são trabalhadores nessa época que vão ser principalmente imigrantes, vão ser ex-escravizados, né? Pessoas que vão estar saindo, né, do processo da escravização, que vão estar acaba a escravidão no Brasil e não tem uma inserção dos ex-escravizados, então esses ex-escravizados vão sofrer no pós-abolição, vão ficar muito à margem da sociedade. A indústria vai ser uma das formas de talvez entrar, mas ainda com preconceito, enfim. Então toda essa configuração faz com que a urbanização, quando é pensada para as classes populares e para essas classes que vão trabalhar na indústria e tal, ela é feita, no geral, a urbanização é feita sem planejamento, mas para essas classes em específico, ela vai ser feita de qualquer forma. Então, isso vai gerar vários, por exemplo, não sei se vocês já leram, já viram em aulas de literatura, a questão dos cortiços. Vão ser espaços populares que vão ser, inclusive, demolidos nessa época, porque vão ter uma visão negativa. Então, essa ideia de crescer cidades, embelezar cidades, vamos virar um país moderno, uau, vai deixar de lado tudo que é considerado feio. É uma coisa que até hoje a gente vê nesse processo de gentrificação, né? Vamos deixar um bairro lindo, maravilhoso, então vamos excluir a população periférica, vamos excluir a população mais pobre da região, porque ela não está nos padrões, né? E pouco me importa colocar em condições melhores e tal, isso pensando na visão do gestor, né? O que importa é embelezar e que esteja bonito na foto. E aí, uma das coisas mais, assim, factíveis em relação a isso, vai ser o Pereira Passos, que vai ser eleito como prefeito, vai ser indicado como prefeito lá no Rio, em 1902, e ele vai fazer o plano Bota Abaixo, que era basicamente demolir as cortiços, principalmente, que existiam no Rio de Janeiro e tal, e abrir longas avenidas, fazer ruas bonitas, reformar o calçamento, né, o calçadão, arborizar. Então, assim,
tornar a cidade uma pequena Paris, uma nova Paris, né? Porque tudo isso era inspirado na Europa e no processo da Belle Époque que vai ter lá em Paris nessa época. Então, vejam como a gente vai estar falando de uma tentativa de fazer uma modernização sem pensar na população, né? A ideia aqui era pensar justamente na economia, nos ricos da cidade, enfim, que iam se beneficiar. Mas a população mesmo ela vai ser desalojada. Para acontecer esse processo, precisa se deixar de lado a população. E aí vai gerar, por exemplo... Aí pode passar, Lucas, no próximo slide. Os processos das construções da favela, porque justamente essa população que vai estar excluída no centro vai começar a procurar novos focos, né? As pessoas precisam morar, afinal, né? Precisam viver em lugares, e aí vão viver em lugares que vão estar à margem, que não tem interesse público, que vão começar então as favelas, né? Elas vão começar, inclusive, num meio mais rural, e aí vai começar a crescer e ao que a gente conhece hoje, né? Desses grandes espaços e aglomerações urbanas que vão ser as favelas. E do Rio de Janeiro vai ser favela, mas aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre vai ser conhecido como as vilas, né, gente? Então se modifica também em cada localidade, em cada cidade. Depois a gente vai explicar também por que se chama favela, tem a ver com esse momento histórico também, a origem dessa palavra, mas isso deixa evidente o quanto é estruturado o racismo dentro da sociedade brasileira, né, gente? Nesse período pós-abolição, onde não se dá condição nenhuma de inserção dessas populações dentro da sociedade, elas não são só marginalizadas numa questão física, como muito bem a Roberta está falando, mas que posteriormente a gente também vai comentar ser marginalizada, ser higienizada, né, esse processo que a gente chama, eu não gosto muito dessa palavra, mas é a ideia de higienização dessa população com a capoeira, com o samba, com o candomblé, com religiões de matriz africana e todos esses elementos que a gente sabe, que inclusive até os dias de hoje são extremamente mal vistos por grande parte das camadas mais altas da sociedade, que isso é um fator extremamente visível do racismo que a nossa sociedade ainda é presente. Mas quando precisam lá fazer uma fezinha, quando precisam tocar um batuque, acham maravilhoso. Quando precisam, querem ouvir um samba lá embranquecido também, de uma certa maneira, um funk embranquecido, também isso está vinculado com esse processo de consumo, né? Para essa população de classe média alta consumir, esses processos têm que ser embranquecidos, higienizados, né? Mas isso a gente vai comentar um pouquinho depois, que é bem legal. Eu confesso também, a Roberta, a gente já estava comentando antes, esse assunto ele é muito colocado de lado, mas eu acho que as últimas correntes historiográficas, eles trazem problemáticas extremamente interessantes, gente. Se a gente for pensar o nosso pensamento do Brasil contemporâneo, ele está ligado diretamente com essas questões do pós-abolição, que é um outro nome que a gente dá também para a República Oligárquica, tá? Aqui os presidentes, de novo, para vocês verem, cada vez vai aumentando mais. Então, o tenentismo é outro, vai ser um movimento, então, que vai surgir dentre esses montes de acontecimentos que tem, né, e de questões que a gente vai ter na República. O tenentismo, ele era era um movimento que vai surgir entre os tenentes, principalmente do exército, então por isso que o nome tenentismo, porque estão ligados aos tenentes. Ele vai surgir de uma insatisfação desses tenentes, tá? Os tenentes, eles são uma classe, uma categoria, sei lá como é que se chama, um pouco mais jovem, menos alta hierarquicamente, e eles vão notar, né, que a partir da Primeira Guerra Mundial, principalmente, o exército ele vai ter um ensino mais tecnicista, vai se ter um abandono, porque a gente estava falando, por exemplo, do império e tal, né, tudo isso são coisas que remetem muito ao exército, né, e precisa então dessa coisa da defesa e tal. Com a Primeira República, começa com a República da Espada, exército no poder. E aí, com as repúblicas oligárquicas, o que eles vão sentir é um abandono do exército no sentido de um deixado de lá, né, assim, o que não é uma coisa exatamente um fato histórico. A questão é que os tenentes, né, dentro da estrutura do exército, vão sentir um abandono nesse sentido de um desinteresse do poder público, né. Eles vão começar, então, vai ter uma ideia de rejeição dos oficiais da velha guarda. Então, eles vão começar a achar que o que veio antes tá prejudicando, não tá dando certo, né, que o exército tá sendo prejudicado por essas pessoas. E aí, eles querem fazer alguma coisa para mudar.
só que não tem um projeto específico, tá? O tenentismo, ele não apresenta uma via, assim, tipo, vamos fazer tal coisa. É uma insatisfação, é um movimento de insatisfação que não tem um projeto factível. E eles não, por exemplo, eles nem rejeitavam o republicanismo ou nem rejeitavam o sistema econômico, eles rejeitavam quem estava produzindo tudo isso, assim. Então, é um movimento que vai ter sentido, mas não vai ter, assim, um rumo, né, digamos assim. Pode passar, Lucas. Tem, acho, É o que a gente chama de movimento espontâneo, tá, gente? Não tem um programa de governo, não tem uma ideologia, que tu pega assim, ó, o que os tenentistas são? Eles não são comunistas, eles não são liberais, eles não têm um programa de governo, eles só estão putos, né? Resumindo é isso, eles estão indignados com as condições de terem salários muito mais baixos e do que as outras classes sociais. O tenentismo e depois os outros movimentos, vocês vão observar, que são os primeiros movimentos dessa classe média que está se desenvolvendo, né? Isso que era uma coisa que a gente não tinha antigamente na sociedade brasileira. A gente tinha ali os grandes proprietários, tu não tinha uma classe média bem desenvolvida, porque a gente não tinha uma industrialização, e tu tinha o pessoal que servia. Tu tinha os libertos, que faziam pequenos trabalhos, mas não era uma classe média, e tu tinha os escravizados. Agora, o que tu vai te constituindo é essa classe média, que é uma classe importante e cada vez mais está querendo adentrar dentro da vida política do país, mesmo não sabendo como, essa bagunça que era o tenentismo, por exemplo, tanto que depois a gente vai ver os troços mais loucos que acontecem na face da Terra, que é a coluna Prestes e Miguel Tossi, né, que é um bagulho bizarro, mas ao mesmo tempo é muito interessante, incrível o que aconteceu. Mas com essa ideia, não tem um programa de governo, não tem uma ideologia que segue esses tenentistas, esse movimento tenentista. Então, fazendo um recorte, depois vai voltar ao tenentismo, mas assim, voltando agora para a questão política, o Rodrigues Alves, então, ele vai ser eleito lá nos hall dos presidentes e vai entrar, então, Delfim Moreira, mas não importa. A questão é que, a partir da morte do Rodrigues Alves, ele vai ser eleito pela segunda vez, ele já tinha sido, inclusive, e ele vai ser um nome importante até na história, depois para uma das revoltas que a gente vai ver, mas ele vai acabar morrendo, ele não vai conseguir assumir, e vai entrar o vice, e aí, para a sequência, né, da presidência, não vai ter um consenso entre São Paulo e Minas, o que vai fazer com que o Epitácio Pessoa, ele vença, ele era um representante da Paraíba. Aí, o Epitácio Pessoa faz seu governo, e aí, em 22, o Arthur Bernardes vai ser a indicação de Minas e de São Paulo. E aí que vai ter um embate ali entre as oligarquias e as oligarquias dissidentes, que se fala, assim. Que, na verdade, assim, quando a gente tá falando em oligarquia, eles estão partindo do mesmo princípio. A questão é que eles não concordavam que eles se sentiam à margem, né? Então não é assim, nossa, eles são revolucionários. A ideia é justamente que eles têm uma relevância, vão ter uma relevância diferente, vai ter, dentro da configuração das oligarquias nacionais, vão ter oligarquias que vão se sobressair em relação às outras, então é um jogo de oligarquias, não tem, assim, um poder popular que vai emergir nessa situação específica, assim, né, em outra, sim, mas nessa não vai ter. Então, na verdade, são oligarquias, né, ligadas ao Rio, à Bahia, Pernambuco, e ao Rio Grande do Sul, que vão fazer uma reação, né, e vão tentar, então, mudar, né, tipo, e vão tentar colocar uma parada, assim, de moralização política, né, assim, tentar fingir que eles não são uma oligarquia também, e que não iam fazer exatamente a mesma coisa, mas era uma coisa eleitoreira, né, que eles tentavam, então, fingir que eles não eram a mesma coisa que lá os paulistas e os mineiros, mas na verdade eles faziam umas práticas muito semelhantes, né? Todas as oligarquias do Brasil. E aí eles vão indicar, então, o Nilo Peçanha, né? E aí vai ter essa votação, este pleito eleitoral. Pode passar, Lucas. Que vai culminar, então, pode passar de novo, na eleição do Arthur Bernardes. E aí a gente vai ter uma das primeiras sublevações aí do tenentismo, que é a revolta do Forte de Copacabana, que vão ser oficiais do exército, né, do Rio de Janeiro, que vão fazer uma revolta, né, contra o poder político. Em 23, aqui no Rio Grande do Sul, que o Lucas falou antes, que o Borges de Medeiros ele vai ser eleito. E aí vai ter uma rebelião, né, dos maragatos. Vocês lembram que a gente viu também na quarta-feira a questão dos maragatos, né, do pica-pau, do florianismo e tal, né, esse jogo político que tem aqui no Rio Grande do Sul. E a partir dele, então, o Borges de Medeiros ele vai ser contestado
e vai se fazer um dispositivo aí, né, um pacto, que vai proibir a reeleição, justamente pelo que o Lucas tinha falando antes, né, da perpetuação de poder que tinha aqui no Rio Grande do Sul, que eram sempre, né, Júlio de Castilhos, Jorge Medeiros e tal. A ideia, então, era, nesse momento que as oligarquias dissidentes e outros grupos, né, estão tentando disputar também o poder, eles vão conseguir fazer aqui essa proibição da reeleição, tá? Mas é uma coisa local em relação ao Brasil. Então, o senhor Arthur Bernardes entra aí para o hall. Em 24, a gente vai ter a Revolução Paulista. Era para ser uma revolução nacional, né? Uma ideia de, sei lá, insurgência de poder, mas vai ficar restrito a alguns estados. Eles vão tentar, então, atacar os palácios e fazer uma revolução mesmo. Mas, a partir dos combates, os governadores eles vão fugir, né? O governador vai fugir. Só que é esse tipo de novo, assim, a gente vai ter uma separação entre essas sublevações, esses movimentos e os movimentos populares, realmente, sabe? Que vão ser, daí sim, vão ter a força popular. Nesse caso, não tem a participação popular. Como eu falei antes, as oligarquias, elas só estavam tentando entrar, outras oligarquias, outros grupos estavam tentando entrar no jogo quando estavam afastados. Então, não é uma tentativa nova, não é assim, tá, vamos abolir o coronelismo, vamos abolir a política do governador, vamos mudar isso aqui. Não, é uma ideia assim, eu também quero fazer parte, mas tu não tá deixando, então eu vou fazer uma bagunça aí. Então ficava assim, muito restrito, esse tipo de movimento vai estar muito restrito tanto aos tenentes, que é a classe média, como o Lucas falou, como a essas oligarquias. A parte assim, mais popular, que são movimentos super interessantes, vão vir na sequência. É uma propaganda. Não que esses não sejam importantes. Claro, óbvio. óbvio. E aí a coluna Prestes, tá? Que é o que o Lucas falou antes, que vai ser a partir do Luiz Carlos Prestes. Ele vai fazer uma coluna armada. Então ele vai montar uma coluna. E aí uma coluna, não sei se não tem uma foto, mas pensem que assim, a ideia de pessoas assim, marchando em filinha, né? Então, é uma coluna, não uma coluna de prédio, mas assim, uma coluna extensa, assim, uma fila. E aí eles vão sair do Rio Grande do Sul, né? E vão começar a subir, né? E vão sair também de São Paulo, e vão começar vão pro Paraná. Então eles vão fazer um percurso pelo Brasil, né? Que vai ser uma manifestação que vai surgir do Prestes. Nessa época, o Prestes, ele ainda não tinha uma relevância, assim, no que a gente tem, tipo assim, agora a gente pensa muito Prestes na esquerda e tal, ele vai, eu acho que não sei de cor, assim, mas eu acho que é nesse momento aí que ele vai ser exilado, ele vai sair, e aí ele vai começar a flertar com ideais de esquerda, né, mas nesse momento ele já tinha outros ideais, né, mas assim, ainda no registro do tenentismo. E aí, o que vai acontecer é que eles vão andar 25 mil quilômetros, o que é uma coisa muito absurda, né? Então vai ser um movimento que vai se estender pelo país, por 11 estradas, mas eles vão sofrer uma resistência e vão ser pessoas que estão, tipo assim, não é uma coisa que tem, assim, dia 5 de setembro a gente vai entrar lá e vai fazer tal coisa, né? É um movimento, assim, de arrodeão, assim, né? Eles vão andando e vai acontecendo que as pessoas vão cansando, né? Assim, vão desistindo. O poder público vai ir contra, muitas pessoas vão se refugiar, por exemplo, vão fugir para a Argentina, para o Paraguai, então a coluna vai desmanchar, então a coluna vai ruir e não vai dar basicamente em nada, assim, em termos de política. Pode passar, Lucas. Mas também é um movimento super importante, tá? Quando eu digo que não dá em nada, não é que é para fingir que não existe. Pode falar, Lucas. Boatos, tá? Existe uma discussão histórica que o Mao Tse Tung, eu já vi isso em alguns livros, que a marcha do Mao Tse Tung, lá na China, no processo da Revolução Comunista Chinesa, se exemplificou na coluna Prestes Miguel Tocha. Então, isso é boato, tá? Eu nunca vi nada específico, mas tem pessoas que defendem que a coluna Prestes foi exemplo para Mao Tse Tung realizar o processo da grande marcha lá no processo da China comunista, tá? Da Revolução Chinesa. Outro fator que é importante, gente, eu acho que a própria coluna Prestes já deixa esse elemento super
visível para vocês o quanto ela não tem esse programa, né? Os caras caminham 25 mil quilômetros em várias populações pobres, e eles não tinham meio que objetivo, assim, de tomar alguma localidade. Tanto que se tu vê, eles vão pelo sertão do país, a coluna, assim, ela não tem um trajeto muito bem fixo, assim. E eu acho tão claro isso, que depois tu vai ter, por exemplo, desses tenentistas que estão presentes dentro dessas revoltas, tenentistas, estão presentes dentro da coluna Prestes. Tu tem, por exemplo, Prestes, que é um dos principais representantes do PCB posteriormente, e do outro lado tem um Góes Monteiro, que é um cara extremamente conservador. Os dois foram tenentistas. Então, para vocês observarem como não existe essa ideal, esse preceito ideológico dentro desse movimento. Ele é um movimento espontâneo de uma classe social que está emergindo. E como a Roberta falou, que é muito como é que a gente pode dizer, espaço político dentro desse ambiente. E aí é o finzão aí, né, que é a reação do Arthur Bernardes. Então o presidente, ele vai reagir, assim, fortemente contra o que aconteceu, com medidas autoritárias, com o estado de sítio. O estado de sítio vai ser bem usado nessa época até. Restrições de liberdade de imprensa e reformas constituintes que aumentavam o poder, né, então... Por mais que a coluna não tivesse uma proposta, ela, de certa maneira, deu uma assustada no poder público, né? E aí vocês podem ver ali na fotinho, em péssima qualidade, mas enfim, a viagem que foi, né? Esse trajeto aí que parece uma linha, quando a gente joga uma linha, assim, de costura, e ela fica, assim, toda deformada, porque não tem sentido lógico, né? A Gé ali falou sobre o filme Olga, é muito bom, realmente. E para quem é de Porto Alegre aqui, gente, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de conhecer, quando vocês forem na Orla do Guaíba, em vez de ficarem ali na Orla só tomando chimarrão, vão e visite o memorial do Luiz Carlos Prestes, fica do lado do como é que chama? Ali do troço do futebol gaúcho ali, da Associação do Futebol Gaúcho, do lado, fica bem do lado. E é linda a construção, inclusive é desenhada pelo Oscar Niemeyer, certo? Existe um museu ali do Luiz Carlos Prestes, é bem bacana para vocês conhecerem. Fala um pouco, lógico, ele é muito mais voltada para a parte do Prestes já como um comunista. É gratuito, se eu não me engano, é gratuito para entrar ali. É um museu pequeno, não é muito grande, mas é um museu bonito, assim, vale a pena quando vocês, ou se são de Porto Alegre, quando vierem a Porto Alegre visitar. Desculpa, Roberto, tu terminou aqui? Não, pode ir. Contigo. And the population, galera. E a população? Eu adorei esses slides da Roberta. Sim, é maravilhoso, mano. Vale muito a pena vocês visitarem. Questão social é caso de polícia. Gente, como a Roberta muito bem comentou até agora, a gente está vendo todo esse pacto oligárquico existe dessas populações. E óbvio, para se manter esse pacto, é muita repressão que vai existir para as populações, sejam elas brancas, sejam elas mais pobres, comunistas, mas o que a gente vai ter mais repressão no início aqui no Brasil nem vai ser tanto comunistas, tá? O que a gente vai ter mais forte vão ser os anarquistas, mas a gente vai ver direitinho ali, principalmente com os imigrantes europeus, sobretudo os italianos, que vão estar presentes dentro desse movimento de industrialização do Brasil. Então vamos observar várias revoltas, vários momentos, várias localidades, tá, gente? Primeiro de todos, um conflito extremamente importante, extremamente relevante na nossa história, que é a Guerra de Canudos, tá, gente? A Guerra de Canudos é um troço doido, assim, que aconteceu dentro do contexto, no final do século XIX, vai acontecer na Bahia, no sertão baiano, onde a gente vai ter uma localidade com uma grande concentração fundiária, ou seja, uma exemplificação clara disso que a Roberta estava falando, do coronelismo, a população extremamente miserável do campo. Tu imagina o sertão baiano numa situação de extrema pobreza, pessoas morrendo de fome, certo? Então tu vai ter essa tensão social que já se existia. Em compensação, tu também vai ter os movimentos climáticos de secas, por exemplo, extrema migração, o fenômeno do cangaço, que é extremamente importante não só para esse momento que a gente vai ter. O cangaço, ele é, de uma certa maneira, uma reação espontânea social também, né? Esse banditismo que a gente vai chamar, do que o Hobsbawm vai chamar, né, de banditismo social, que a gente vai ter aqui no Brasil, no cangaço, muito forte, mas tu vai ter, por exemplo, no México,
com os bandoleiros também muito forte acontecendo, o próprio Pancho Villa dentro da Revolução Mexicana. O Pancho Villa era um cangaceiro do México, um cangaceiro que comia guacamole, certo? Digamos assim. E tu tem também dentro do contexto aqui do Prata, os gaúchos, né, cara? Os gaúchos, essas milícias, essas populações mestiças que faziam trabalhos muitas vezes, que são os gaúchos, né? Que eram bandidos, era o que a gente conhece como esse banditismo social, faziam alguns trabalhos para esses grandes caudilhos, mas ao mesmo tempo praticavam roubo de gado, assaltavam algumas fazendas, algumas coisas do tipo. Dentro dessas figuras, ainda tu tem uma figura que vai ser um representante quase messiânico. Muitas dessas revoltas que vocês vão observar, eles vão ter esse teor messiânico. Tu imagina, gente, dentro dessa população, além de ser extremamente miserável, extremamente pobre, era também um grande fascínio para a religião, eram pessoas que estavam muito ligadas, e até hoje, não só no interior do Nordeste, mas em todo o interior do Brasil, é muito forte essa ligação da Igreja Católica com essas populações, praticamente controlando intelectualmente essas populações, no sertão, bem no sertão, eu estou dizendo isso. Então o que tu vai ter? Essas figuras messiânicas, e no caso de Canudos, vai ser essa grande figura que vai ser o Antônio Conselheiro, tá? Nessa fazenda de Canudos, eles vão como é que a gente pode dizer, ficava na cidade de Belo Monte, eles vão se amotinar e constroem ali um movimento praticamente de salvação, de salvação interna, que ali seria uma localidade especial comandada pelo Antônio Conselheiro, escolhida por Deus. Inclusive dentro dessa localidade de Belo Monte, dentro desse local, existia uma planta que se chamava favela, certo? Uma planta que crescia nessa localidade que se chamava favela, certo? E justamente posteriormente ao fim da Guerra de Canudos, muitas das pessoas que ou lutaram em Canudos ou que eram próximas dessas localidades vão migrar para a região do Rio de Janeiro, e muitos vão se colocar no chamado Morro da Providência, antigo Morro da Providência, que inclusive foi destruído nesse processo que a indigenização que a Roberta estava comentando anteriormente, e esse morro vai ser conhecido como Morro da Favela, que vai ser essa grande aglomeração urbana e que vai dar origem a esse nome dessas organizações espontâneas, digamos assim, de moradias, principalmente em encostas do morro. Então daí que se origina a favela. Então, para vocês observarem como é louco, né, isso, Canudos, que é um conflito no sertão nordestino, vai influenciar o nome até os dias de hoje de aglomerações urbanas que remetem à pobreza, que remetem ao descaso público também dentro desse contexto popular. Então, vai existir uma reação eles resistem bravamente, tá? Talvez o melhor testemunho que a gente vai ter desse processo vai ser os sertões como é o nome dele? Tô falando essa de Queiroz, não é essa de Queiroz. É Euclides Cunha? Não sei agora se é Cunha. Euclides da Cunha. Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, que vai escrever O Sertão. O Euclides, ele era um jornalista, ele vai para lá para cobrir a derrota de Canudos. É muito interessante, inclusive, porque ele vai com uma visão de que é um bando de miserável, enlouquecido, que não faz a mínima ideia do que está fazendo, que é uma revolta de pessoas bestializadas e coisas do tipo, e ele chega lá e muda completamente de opinião quando vê a miséria que existe nessas localidades, e no próprio livro dos Sertões ele defende no final, né, que acaba sendo um relato histórico, né, do que o Euclides, um livro genial, que eu recomendo a todas e todos vocês para lerem, Os Sertões do Euclides da Cunha, falando sobre essa pobreza que existia dentro. Então, cara, os relatos são horríveis, assim, porque eles bombardeiam a região, por exemplo, eles chegam para lá com exércitos, os próprios revoltosos, eles dizem que Canudos chegou a ter cerca de 30 mil pessoas revoltosos dentro do sertão, porque é um movimento que vai agregando muita gente, as pessoas vão acreditando nesse aspecto, e acaba sendo uma grande rebelião de um alcance gigantesco no sertão baiano, certo? Então, vale muito a pena vocês conhecerem. Tá gravando, Luiz, tá gravando, sim. Vai ter que nos deixar, Luiz? Não tem problema aqui. Qualquer coisa, dá uma olhadinha, a Roberta tá gravando e vai colocar no YouTube para nós depois, beleza?
Então, Canudos, vai passando agora, eu quero trabalhar outra que está ligado diretamente a esse aspecto urbano que a gente estava falando, gente, da higienização, que é... Só dar um pitaquinho ali no Canudos. Claro, claro. Que é interessante ver duas coisas. A primeira coisa de todas era que quando a gente olha assim, tem um site que se chama Brasiliana Fotográfica, que é uma coisa meio histórica, tá? É uma coisa assim, pra professora de história montar aula é bom, mas ele vai ter um artigo que é sobre o Canudos. Eles fazem artigos, tá? Assim, contando a história de alguma coisa ou de uma pessoa e tal, e eles botam fotos, excertos de jornal e tal. E aí dava pra ver muito como o Antônio Conselheiro ele era visto como um louco, né? E aí a gente pode pensar, tipo, tá, tem uma dimensão da origem social, etc., mas tem uma dimensão também do poder, né? Então, se tinha um poder consolidado lá, republicano e tal, das oligarquias, chega uma pessoa e diz que quer fazer uma coisa alternativa, é taxado como louco. E também pelo próprio sistema interno, né? Porque essas oligarquias, elas se sustentam por causa dos grandes latifúndios, né? E os grandes latifúndios, eles vão ter repercussões. Nenhum latifúndio existe sem, assim, impunemente, né? Isso vai gerar pobreza para muitas outras pessoas. E aí que a gente vai fazer, então, essa revolta de Canudos vai ser no início ainda, né, da questão da República Velha, mas já não é, obviamente, quando a gente fala República Velha, não é que antes era tudo diferente, agora tudo novo, né, como a gente até falou na última aula. Então, já tem aí um traço desses latifúndios que vão ser historicamente construídos também, né, bem antes da República Velha, e também dessa visão que se tinha, né, de tipo, tá contra um poder, então tu é louco, né, tu não pode ser normal. Perfeito. Alguma dúvida, gente? Ficou? Vocês estão com alguma dúvida? No fim, a gente acabou indo falando, que a gente se anima tanto nesse conteúdo e é um conteúdo muito legal pra gente pegar e ir destrinchando. Ele é muito denso, mas ao mesmo tempo muito interessante, assim, culturalmente. Assim. Vocês estão com alguma dúvida, alguma coisa? Podemos seguir? Estão curtindo? Estão felizes? Esperaram esse momento? Essa sexta-feira, pré-feriadão. A semana toda pensando na aulinha de República Velha na sexta-feira. Eu sei. Era tudo que vocês queriam, né? Estar até às 10 da noite comigo e com a Roberta aqui, falando sobre República Velha. Mas vamos falar agora sobre a revolta da vacina, né, gente? Revolta da vacina que foi em 1902 a 1906, mas em 1906, mas poderia ser muito bem em 2021, né, galera? Podemos ver em alguns aspectos, alguns elementos também muito presentes desse momento da revolta da vacina. Vai estar muito ligado, tá, gente, dentro daquela ideia da reforma do Pereira Passos dentro do estado do Rio de Janeiro, tá? Da cidade do Rio de Janeiro, tá? Dessa inspiração da Belle Époque, essa bunda-molice colonizada que até hoje nossa elite brasileira tem, de se inspirar em europeu, se inspirar em gringo, toda hora, e pouco olhar para a população, as reais dificuldades que a população tem aqui dentro do país, tá? O que acontecia? A gente vai observar esse processo de higienização. A Roberta já comentou um pouco sobre, principalmente, desalojar essas populações de cortiço que viviam no centro da cidade do Rio de Janeiro, tá? Que vão se estabelecer depois nas margens, nos morros. Por isso que no Rio de Janeiro é muito comum, mesmo dentro de localidades. Eu acho muito interessante o Rio de Janeiro, tu observar a formação do Rio, né? Não sei se vocês já tiveram oportunidade, o professor está indo para lá no fim do ano pela primeira vez. Agora, eu fui quando era muito pequeno, tirarei minhas férias lá no fim do ano, uma semaninha no Rio, ainda bem, merecido agora no fim do ano. Mas no Rio de Janeiro a gente tem aquelas visões, por exemplo, as favelas, elas são muito próximas do que a gente observa, por exemplo, como as altas sociedades. E tu tem aquela dicotomia entre o asfalto e o morro, né? Isso vai estar muito figurado, esse aspecto da expulsão dessas populações das localidades baixas, próximos da praia, para serem colocadas nessas margens que são os morros. A partir dos anos 70, a gente tem uma modificação um pouco nesse aspecto, que é enviar essas populações, por exemplo, para locais mais afastados das cidades, mesmo que sejam planos, como, por exemplo, Cidade de Deus, como está muito bem retratado no filme Cidade de Deus, que vocês podem observar. E, obviamente, gente, essas localidades são construídas sem nenhuma estrutura, sem nenhum saneamento básico, e maravilhoso, amo demais, filme perfeito. Um dos melhores, talvez o melhor filme da história do Brasil.
o Cidade de Deus. É uma trilha sonora, inclusive. Começa com Cartola, não vou parar falando demais. Vamos lá. Saneamento, então, na cidade era um desses aspectos, né, gente? Saneamento, esgoto, tratamento de esgoto, vários aspectos sanitários que a gente vai observar como melhora dentro dessa cidade. E uma pessoa que é extremamente importante dentro, só pelo nome parece ser inofensivo, Cidade de Deus. Tu sabe que o prof teve a oportunidade de conhecer gente de fora, e muita gente de fora adora Cidade de Deus. Cidade de Deus é um filme super reconhecido também fora do país, assim. Talvez seja um dos principais filmes que a gente teve de exportar o cinema. Cara, eu acho um filme incrível, assim. Inclusive, recomendo para vocês, acho que tem no Netflix, se eu não me engano, um filme Cidade de Deus 10 anos, que é pegando todos os personagens de Cidade de Deus e entrevistando ele 10 anos depois. É bem legal, fica a dica para vocês verem no fim de semana. Inclusive o seu Jorge, né, que fez Cidade de Deus, iniciou a carreira também como Cidade de Deus. Muito bom. Então, gente, o Oswaldo Cruz, que era um sanitarista, talvez o sanitarista mais importante que a gente teve na história do Brasil, uma pessoa extremamente importante para a história da saúde brasileira, ele busca combater, sobretudo, as pestes bubônicas, malária, varíola, várias doenças que estavam presentes dentro da sociedade brasileira e que se necessitava, de todas as maneiras, erradicar essas populações. E a forma que o Oswaldo Cruz vai fazer isso vai ser vacinando a população. Porém, aí que está o grande problema, é que essa vacinação vai ser feita à força. E quando eu digo à força, é literalmente à força, certo? Então as pessoas vão ser vacinadas. Tu imagina as pessoas, grande parte, não tinha informação sobre o que era aquela vacina. Chega um cara do estado e iniciava a vacinação em ti. Obviamente, isso vai levar a uma revolta da população, as pessoas vão se iniciar uma revolta muito grande, contrária à vacinação desse aspecto. Não está vinculado, tá, gente, a fake news ou coisa do tipo, tá? A vacinação desse momento foi porque as pessoas foram violentadas. Existia um livre-arbítrio do Estado contra essas populações, e isso revoltou essa galera. Aqui, minha querida Roberta colocou uma coisinha para a gente pensar, e pensar que quando eu li sobre a revolta da vacina, em 1904, pensei, a galera preferia morrer de varíola do que tomar vacina. Ainda bem que o povo não é mais tão idiota. Em cerca de 4 meses, passou de 85% para 63% o percentual da população que com certeza tomaria uma vacina contra a Covid. Certo, gente? Então, a gente fazendo esses aspectos também, eu acho que os elementos são um pouco diferentes, tá? Dentro daquele momento. Eu acho que as populações, elas realmente não tinham informações. E segundo, mais do que não tinham informações, né? Não é que nem hoje que elas são desinformadas, digamos assim, né? É um aspecto diferente que a gente tem dentro desses aspectos. E elas eram violentadas, as pessoas entravam dentro, os caras entravam dentro da casa e vacinavam à força as pessoas. Era uma violência do que era feito. Ninguém explicava o porquê, o qual seria, o que deixava de ser. E, obviamente, essas atitudes violentas revoltaram a população. Roberta, desculpa. Por favor. Não, o print é justamente para fazer esse contraponto, né? Do tipo, muito fácil ver, assim, parecer que a gente burra, não sabe que tem que tomar vacina, né? Sendo que a gente tem outra, né? Agora a gente tem política pública forte, não é à toa que o Brasil... Esses slides são do ano passado, né? Então esse print já tá defasado até, a gente já podia trazer dados atuais. Mas não é à toa que o Brasil, ele é um dos lugares que vai ter mais... atualmente, né? Vão ter mais aceitação da vacina. Porque a gente tem políticas públicas que botaram a vacina não como uma coisa assim, tipo, vou te dar uma picada e não sei o que e tal. Não, né, assim, tem uma conscientização, né, saúde também é educação, né, então todo esse trabalho. E naquela época, justamente, não tinha. Então, eles tinham, eu acho fantástico, tinham jingle contra a vacina, eles cantavam contra a vacina, mas não é porque eles eram idiotas, como esse print diz, né, tipo, essa pessoa é uma pessoa, sei lá, tipo, uma pessoa aleatória do Twitter que eu vi, mas assim, não é nesse sentido, né, é justamente porque não tinha política pública, não, então é outro cenário, completamente diferente, e ainda era num contexto de isolamento, marginalização, então é muito fácil tu rejeitar a vacina porque leu no Zap não sei o que, sei lá, viu que o teu amigo conhece alguém da China, não sei o que, outra coisa, tu tá numa situação horrorosa que ninguém liga pra ti, o poder público
tem um descaso tremendo contigo e ainda quer te enfiar um negócio sem te explicar por quê, né? Então a gente tem que cuidar, né? Porque ficaram nesse, é a nova revolta da vacina. Ok, o nome pode ser parecido até, a gente pode botar um nome. Agora, não tem nada a ver um processo com o outro, assim, nas motivações, né? Vacina. E, gente, perfeito essa que a Roberta colocou. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado nesses aspectos históricos, de referenciar o passado. Aquele próprio argumento que a gente traz, a história, é importante a gente saber a história para que ela nunca se repita, né? Porque os padrões históricos, eles vão ser diferentes, os momentos históricos, eles vão ser diferentes. Algumas coisas a gente pode ver como constante, mas o momento histórico, ele é completamente diferente e o mundo vai se modificando. Mas a violência era muito... Inclusive, caiu uma questão disso no Enem, faz alguns anos atrás, que eles dão um aspecto da revolta da vacina, e aí era a pergunta o que era que aconteceu dentro desse... E aí a resposta era a arbitrariedade do Estado contra a população, no caso, alguma coisa do tipo. Então é algo que vocês têm que estar ligados, né? A revolta da vacina, e vocês observem, né? Todos esses movimentos são movimentos populares e espontâneos. Eles não têm um cunho político. Eles só estão mostrando como a população está farta de ser oprimida. Tanto a revolta de Canudos, aqui a revolta da vacina, vocês vão ver em várias localidades, são diferentes localidades do país, diferentes contextos. A gente vai ver, por exemplo, a greve 17, que é outro contexto completamente diferente, o tenentismo, que os caras nem às vezes sabem o que eles estão fazendo, mas os caras só estão putos, entendeu? Por quê? Porque é um sistema de opressão tão forte dessas oligarquias, deixando a população tão miserável, que as pessoas espontaneamente se revoltam às suas condições terríveis de vida. Revolta da Chibata, eu acho essa aqui fantástica, tá, gente? A gente tem que entender que de todas não, tem o exército, tem a marinha nesse momento, né? Mas a marinha certamente era a que mais mantinha aspectos do imperialismo, não é do imperialismo, do império, certo? Do império brasileiro. Tanto que vocês se lembram, quando a gente tem lá do Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, quem se revolta, que é as chamadas revoltas da Armada, é a Marinha. Por quê? Porque eles nunca concordaram, por exemplo, a Marinha nunca concordou com a destituição do Império. E, ao mesmo tempo, eles mantinham dentro do Império diversas formas de opressão. E uma dessas era com os seus marinheiros, porque os marinheiros dentro da marinha, marinheiros eu digo na escala, tá? Os marinheiros, eles eram as classes mais baixas da população, que normalmente eram pessoas negros libertos, pessoas pretas e libertas, né? Ex-escravizados ou filhos de escravizados. E uma das formas como a marinha era extremamente imperial ainda, era castigar dentro dos navios essa população dando chibatadas, como faziam com os seus escravizados. Então percebam, é um elemento de manutenção da escravidão dentro de uma certa estrutura do Estado. E aí, nesse momento, devido aos maus tratos e às más condições e à má alimentação que esses marujos, normalmente pessoas ex-escravizados, mestiços e negros, eram impostos, se iniciou uma sublevação dentro de dois encouraçados, tá? O Minas Gerais e o São Paulo. É Minas Gerais e São Paulo? Eu não me lembro como é o nome, não me lembrava de ser assim. Mas beleza, não tem problema. E normalmente eles colocam como estados, né? Nos Estados Unidos também tem isso, é o Denver, é o Colorado. Normalmente eles colocam os nomes. Não, é real. Eles colocam os nomes de estados nas localidades. E aqui no Brasil pode ser o Minas Gerais e São Paulo, eu não me lembro mesmo o nome. E aí houve essa sublevação iniciada sob o comando principal de um cara que talvez seja uma das principais figuras do Brasil, a gente dá muito pouco valor, que é um cara aqui do Rio Grande do Sul, inclusive, o João Cândido, certo? Que era um filho de um ex-escravizado, um marujo negro, e ele vai ser o líder dessa revolta. Eles vão prender as autoridades desses navios, vão prender, inclusive, e dar-lhe chibatadas neles, e o governo vai negociar a entrega desses navios, vão dar perdão a alguns deles, mas os principais líderes vão ser castigados, no caso, porém, nunca mais foi proibida a prática de chibatadas dentro do exército. Por que essa revolta ela é tão importante, gente? Porque ele é o primeiro momento que eu acho que a gente pode dizer na sociedade brasileira que uma população
que é ex-escravizada, que é uma população, na sua grande maioria, que tem um passado escravocrata, dentro, incumbida, se revolta com práticas do qual ela não deveria mais ser utilizada, certo? Que é essa chibata. Então, por exemplo, o João Cândido, ele é um líder que a gente pode dizer que é pouco visto dentro da nossa sociedade, mas, ao mesmo tempo, é o primeiro momento que a gente tem o Estado reconhecendo que práticas ainda de escravidão eram realizadas e isso estava errado, certo? Isso deveria ser modificado. Então, por isso que a revolta da chibata, ela acaba sendo super importante, certo? Gente, agora eu vi ali, são 10 horas. Será que tem muita tem coisa aí? Pra caramba ainda, acho que sim. Mas tem o coisa, né? Quem sabe eu não termino essa da cultura e daí só consegue fazer na quarta? Ou tu acha que é muita coisa? Que daí, mas daí eu não sei, porque porque o Marcelo vai dar a Revolução Russa, né? Mas daí a gente pede pro Marcelinho, ou a gente dá na sexta, porque eu vou dar com ele na sexta que vem, se eu não me engano. E aí tu faz o Washington Luiz aqui. Vocês se incomodam de ficar mais um pouquinho, gente? É, vocês que mandam, se vocês estão cansados. Vocês estão cansados, não querem mais. E é pré-feriado, né? Eu acho que vai ser sacanagem com vocês fazer isso. O que vocês vão dar sexta? Nós iríamos dar Brasil... Não, Brasil não, sei lá o que nós vamos dar. Nós vamos dar período entre guerras, se eu não me engano. Não sei, galera, me digam aí o que vocês acham. Nós temos algumas revoltas ainda. Eu acho que no máximo 20 minutos eu termino. É que tem aspectos tão legais, né? Menos até. Uns 15 minutinhos eu acho que eu termino. Pode ser? Não vão ficar tristes comigo? Não vão amaldiçoar meu feriado? Meu Deus. Lucas Drama, entre o sucesso e a lama. E lembrando que quem estiver assim muito cansado vai estar gravado, daí se vocês quiserem ver depois não tem problema também, né? Exato, gente. Não, até as 22h40 não dá, é muito pra vocês. Tá, mas ali até umas 21h15, 21h20, 22h10h15, 10h20 eu prometo que a gente termina, beleza? Peço desculpas para vocês aí, mas é que é um conteúdo tão legal que a gente acaba falando e não se apega no tempo. E a gente tá com vocês, né, cara? Eu tô com vocês, eu praticamente nem olho o tempo, assim. Tempo de qualidade passa rápido. O que é bom passa rápido, né, gente? Aí a gente acaba assim. Ó, vamos lá, Revolta Cearense, eu prometo que vou ser mais rápido agora, tá? Revolta Cearense eu acho super interessante pela figura que a gente às vezes verifica só como um líder messiânico, mas ele tem uma figura super importante política dentro do contexto, principalmente dessa região do interior do Ceará, tá? Que é o Padre Cícero, Padre Cícero, tá, gente? A cidade de Juazeiro vai ser dessa localidade uma intendência, uma prefeitura, como a gente pode dizer, vai ser colocado um interventor, uma interferência local, e o governo eleito, que seria o próprio padre Cícero, ele se candidata a ser o padre justamente indo ao contrário da oligarquia local. O padre Cícero é o eleito e os oligarcas locais não vão aceitar essas condições. A partir disso, se inicia uma revolta dentro da localidade, também de teor messiânico, mas o interessante que eu acho aqui, o governo cede e restabelece a antiga família Acioli, que inclusive até os dias de hoje está presente dentro dessa região de Juazeiro. Mas o que eu acho interessante também, gente, da gente observar sobre essa revolta de Juazeiro, é que o padre Cícero, ele era meio aliado, inclusive, da figura do Lampião, certo? Então, para vocês observarem o quanto esses elementos também do banditismo estava vinculado também a uma visão social. O Lampião normalmente atacava essas localidades e era visto como um grande bandido, mas o Lampião, ele era meio Robin Hood, porque ele atacava principalmente as fazendas dos grandes oligarcas, certo? E o padre Cícero, em alguns momentos, inclusive, não se aliou, digamos assim, mas ele tinha um bom intermédio com essas figuras do cangaço, certo? Vocês sabiam disso?
Alguma vez eu tinha ouvido falar disso? Sim, Padre Cíncero e Lampião era assim, ó. E Maria Bonita. Mary the Beauty. Gurizada, revolta do contestado, tá? Que é extremamente importante também e está vinculado aqui com o sul do país. A gente vai ter, principalmente na região do oeste catarinense e do oeste paranaense, a construção de uma ferrovia na localidade, tá? Uma empresa, que eu não me engano agora qual o nome da empresa específico, vai passar pelo oeste paranaense e catarinense, só que dentro dessas regiões existiam várias pequenas famílias, pequenas possessões, que a gente vai chamar de posseiros, o que a gente chama também, o nome desse território é de território do contestado, certo? O que vai acontecer? Vai iniciar a construção dessa ferrovia, os caras vão passar praticamente por cima. Tchau, tchau, Manu. Beijo, querida, bom feriado. Essas caras vão passar praticamente por cima dessas famílias e vai se iniciar uma revolta, novamente com uma figura de líder messiânico, que é o José Maria, que vão buscar barrar a construção. Então eles quebravam, por exemplo, as máquinas que criavam essas localidades, por exemplo, as máquinas que faziam a ferrovia, as indústrias que estavam vinculadas a essa ferrovia, era um movimento de boicotar essas empresas que estavam invadindo as terras desses poceiros, tá? E as tropas vão reprimir, assim, ó, absurdamente, gente, é horrível a matança, talvez de todos, o contestado seja a mais violenta de todos, inclusive, se trabalha com a ideia, eu já vi em artigos falando, que foi pela primeira vez foi utilizado armas químicas por aviões, certo? Os aviões como é o nome do cara lá, do bigodinho, Santos Dumont, construiu, depois que ele ficou sabendo o que os aviões foram utilizados, não me lembro se foram armas químicas, mas foram utilizados como máquina de guerra, justamente para matar essas populações dentro da localidade de contestado, ele começa a entrar em depressão. Você trabalha com a ideia que ele começa a se entrar em depressão e depois, se eu não me engano, ele se suicida, o Santos Dumont, certo? E essas tropas são reprimidas e um acordo de limites, então, vai ser realizado entre as regiões de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas pega principalmente o oeste catarinense, aquela região de Chapecó, Lages, aquela região ali, com o oeste catarinense, paranaense, Maringá, Parió, essas regiões mais do oeste. Movimentos operários de trabalhadores, gente, principalmente as categorias de pessoas escravizadas, alforriados, mas principalmente imigrantes, tá? Essas localidades vão estar vinculadas principalmente com as populações urbanas, tá, galera? O movimento de operariado, então, é urbano. A gente já viu dois movimentos aqui que estão vinculados ao agrário, as regiões rurais, que é o movimento contestado e o movimento... o Juazeiro 3, na realidade. Juazeiro, contestado e o movimento A Guerra de Canudos. Tu vai ter ali associações e sindicatos que vão iniciar nesse processo, principalmente os anarquistas, tá, gente? Porque quem vem dessas localidades... Isso, exato, Jéssica. A gente vai ter várias dessas localidades, principalmente dos anarquistas, porque quem vem e migra para dentro das cidades normalmente são os italianos. E dentro da Itália, o anarquismo, o Bakunin, digamos assim, as teorias anarquistas é muito mais forte num primeiro momento, até Gramsci ali a gente pode dizer, é muito mais relevante dentro do contexto da esquerda, digamos assim, italiana, do que o marxismo, beleza? Primeiro, outros fatores que a gente tem, a imprensa agrária com opiniões e ideologias que a gente vai observar durante esse processo, o aumento da industrialização, como desde o início da República a gente vai estar observando, e dentro de um processo de industrialização, normalmente essas populações agrárias se organizam como operariado, né, se organizam sindicalmente. A gente vai ter um fator extremamente importante que é a Lei Adolfo Gordo, que vai buscar a expulsão desses estrangeiros, sobretudo os italianos, que vão ameaçar a ordem, e, em consequência, a gente vai ter alguns movimentos operários, como, por exemplo, a greve geral de 1907 e, principalmente, a greve geral de 1917, onde a gente tem a conquista de reconhecimento desses operários, desses sindicatos,
e algum pretexto inicial das leis trabalhistas, não é todas, algumas pouquíssimas referências que a gente vai ter dentro desse contexto. Só um caso interessante para a gente observar aqui dentro do estado do Rio Grande do Sul, era inclusive incentivado que os operariados, os anarquistas, por exemplo, tinham muita liberdade em contato com o estado do governo do Borges Medeiros, certo? A partir de 1917, é criado dentro do Rio Grande do Sul uma força especial de repressão dessas populações urbanas para manter a ordem. Lembre-se que a gente está num cunho positivista aqui. Para se manter a ordem é criada uma tropa especial aqui dentro da cidade do Rio Grande, dentro do estado do Rio Grande do Sul. O nome dessa tropa vocês conhecem até hoje aqui dentro do Rio Grande do Sul, que é a Brigada Militar, como uma forma de repressão, sobretudo esses movimentos operários. Certo, gente? E a gente vai ter ali, já como queda do anarquismo dentro do cenário nacional, até pelo sucesso da Revolução Russa em 1917, a fundação do Partido Comunista do Brasil em 1922. Certo, gente? Aqui para vocês observarem os operariados. Aqui esse mapa super legal que a Roberta colocou para vocês visualizarem o quanto é amplo, o quanto é diverso os movimentos populares que a gente vai ter dentro do Brasil. E aqui, talvez, a parte mais legal da aula. Tá, gente? A gente observar que dentro desse processo que a gente vai ter do pós-república, vários elementos de identificação de classe social vão aparecer. E, como a gente sempre fala, né? A Roberta também é uma grande amante de futebol, como eu. O futebol, gente, ele não é só um jogo. Não é só um jogo. Isso é uma das únicas coisas que a gente tem que concordar com a FIFA. Futebol. Não é só futebol, gurizada, não é apenas um esporte. O futebol, ele é um elemento de identificação de classe. Recomendo para todos vocês verem o filme O Jogo Inglês, The English Game. Trata sobre isso, justamente, sobre o conflito de classes dentro do esporte. O futebol é bem interessante, só que daí não no Brasil, né, no caso na Inglaterra. É The English Game, se não me engano, e tem no Netflix. É uma série Netflix curtinha, 4 episódios, é bem interessante. E, gente, o que é o futebol, tá? Ele primeiro adentra dentro desse contexto também nos processos de imigração, ele adentra no Brasil, principalmente por imigrantes, sobretudo ingleses, tá? A gente vai ter aqui no Rio Grande do Sul, e não é à toa que na cidade de Rio Grande, que é um porto, construído também por imigrantes ingleses, vai adentrar essa cultura que, num primeiro momento, se fixa na classe média, tá? Mas, aos poucos, também vai sendo explorada por classes sociais mais baixas. Lembrando que, nesse princípio, não se pode colocar, eles não podiam jogar, por exemplo, populações mais pobres com as populações mais ricas. Então, o futebol, os campeonatos eram restritos. Por exemplo, o campeonato do Rio de Janeiro era restrito aos clubes da alta sociedade somente. Os clubes da periferia não entravam. Talvez o primeiro grande clube que a gente teve da periferia que entrou foi o Bangu. E, posteriormente, quem vai aceitar esses jogadores do Bangu vai ser um clube de classe média, mas que vai ser o primeiro clube de grande porte, continua até os dias de hoje, que é o Vasco da Gama, tá? Clube de Regata Vasco da Gama, certo? As pessoas negras, então, jogavam na várzea, principalmente em clubes de empresas, tá? Eles eram pagos, porque tu não podia, como o futebol era amador, tu não podia pagar salário para jogador. Então, tu empregava esses jogadores e eles jogavam pelo time da firma, digamos assim, como tem até os dias de hoje, beleza? Então, os times de futebol eram ligados a grandes clubes, geralmente com origem muito rica. E a gente pode pegar simplesmente no Rio de Janeiro, isso fica extremamente evidente. Clube de Regatas Fluminense, Clube de Regatas Botafogo, Clube de Regatas Flamengo, certo? São todos clubes ligados a populações mais ricas da cidade. Aqui no Rio Grande do Sul, o fenômeno vai estar mais vinculado à questão imigratória. Tu tem, por exemplo, o Grêmio muito vinculado aos imigrantes alemães, certo? E o Inter, de uma certa maneira, com os imigrantes portugueses e também os imigrantes italianos aqui em Porto Alegre. Então, a gente trabalhar, isso é uma coisa, eu sou gremista, tá? Eu não falo isso, o Grêmio é um time de imigrantes italianos, alemães e é racista. Certamente, a torcida do Grêmio, até os dias de hoje, a gente observa isso estruturalmente dentro da estrutura. Mas o Inter também foi.
E é até os dias de hoje. Se a gente for parar para pensar, as localidades de poder de Grêmio e Inter não se mantém a estrutura racial. Quem que vocês se lembram de técnicos negros treinando Grêmio e Inter? Ou no conselho deliberativo? Ou presidente negros? Não tem. Não tem. Então são sociedades, e isso é um discurso bastante complicado que a gente vai ver, assim, porque os dois mantêm certas atitudes. O Inter liberou, podemos dizer assim, a entrada de negros jogando dentro do clube, liberou. Mas as estruturas se mantêm até os dias de hoje dentro do racismo do futebol, certo? Isso fica bastante evidente. O que a gente vai ter? Porque normalmente o Inter, tem um episódio de um podcast que eu acho interessantíssimo, que é o História Preta, que ele vai dizer, que ele vai defender que o Inter treinava na localidade mais ou menos do que hoje é ali o Largo dos Açorianos, tá? E essas comunidades, perto, dentro dessas localidades, existiam comunidades quilombolas, como o Areal da Baronesa, por exemplo, dentro daquela localidade. Então, por isso que existe uma certa, tanto que o Inter tem uma certa ligação com a escola de samba que surge dentro do Areal da Baronesa e daquela localidade ali da Travessa dos Venezianos, que é a Imperadores do Samba, certo? Então, existe uma certa conexão histórica pela essa proximidade que treinava o Inter dentro dessa localidade com essas populações. Beleza? Tranquilo? Ok? Futebol é extremamente importante dentro da constituição da nossa sociedade, gente. E se tu pega em outras localidades, como por exemplo, eu vou pegar para vocês, no Chile é muito, muito claro isso, mas tá muito ligado a comunidades de trabalhadores. Tu pega ali no Chile, por exemplo, no norte do país, praticamente todos os times de futebol estão ligados às grandes empresas de mineração, certo? Aqui no Brasil, tu tem a Ferroviária, por exemplo, é um clube que está vinculado às redes de ferrovias. Tu tem o Santos, por exemplo, o Santos Futebol Clube está ligado principalmente ao processo de portuário, da região portuária, o próprio Rio Grande Futebol Clube. Então, todas essas localidades, mais do que um divisor de classes sociais, também era um divisor de... Porque o que é o futebol? O futebol ele é um clube de identificação. Tu te identifica com teus pares sobre aquela localidade, seja de trabalho, seja de convívio, de classe, seja de bairro. Isso que é muito importante na Argentina, por exemplo, tu tem muitos clubes de bairro, porque é onde tu te identifica socialmente com essas pessoas. Na Argentina, em Buenos Aires é uma loucura, gente. Tu tem em cada bairro que tu vai, tem um clube de futebol, às vezes dois, inclusive. Tu pega em Avejaneda, por exemplo, tu tem dois clubes gigantes, um a cada quadra de um do outro, que é o Independente de Avejaneda e o Racing de Avejaneda, certo? Então isso mostra que tu tá ligado e vinculado a essas pessoas, tu está presente junto com essas pessoas, e dentro desse ambiente de extrema opressão, tu tenta te ligar aos teus pares. Então o futebol ele vira muito, por isso que a gente diz, dá para tu identificar dentro do Brasil o basquete, o futebol é a mesma coisa, não, porque o futebol existe um sentimento de pertencimento, certo? Legal, vôlei é tri, massa ali, levantando, mas tu não paga mensalidade para ver o Minas Tênis Clube contra o Ubra, não existe. Por quê? Porque não existe um sentimento de pertencimento. Eu sou gremista, a Roberta também é gremista, a gente tem um sentimento de pertencimento ao clube. Inclusive, fica puto da cara. O Grêmio estraga meu fim de semana, normalmente, inclusive nos últimos tempos, certo? Por quê? Porque tu sente esse sentimento de pertencimento, tu faz parte daquele processo. Aquele clube te representa como sociedade. Obviamente, muito se mudou desse preceito inicial, mas a ideia é isso, é do pertencimento. Fala, Roberto. Não, que eu ia falar até a questão do, tipo, a gente vê isso, obviamente que atualmente é muito diferente, né, porque daí a gente tem já a questão da grana no futebol, que entrou ali, né, não ao futebol moderno, né, essas fases que a gente vê por aí, esses movimentos, que é justamente essa questão, né, se desloca um pouco o vínculo e bota lá mais na questão, né? Isso aí é um processo... Bom, como eu e o Lucas, a gente gosta muito de futebol, gente, então vocês imaginem que a gente poderia o quê? Fazer uma aula inteira falar sobre... percorrer, assim,
Mas observar esse processo. E até, tipo, isso é importante até, às vezes, para entender mesmo, né? Porque o fato, por exemplo, de não aceitar pessoas negras e o futebol estar ligado ao início da República, tem tudo a ver. Pós-abolição, preconceito, racismo. Até hoje o fato de que goleiros poucos são negros, goleiro considerado uma posição mais nobre no futebol, poucos goleiros são negros, também não é à toa. Então, assim, por mais que seja uma coisa assim, tem gente que não gosta, enfim, né? Cada um com seus hobbies, mas mesmo assim, tipo, tem um caráter, uma relevância social pelo tamanho que tem no Brasil, que é muito grande, que vai ter outros esportes, vão ter outros lugares, né, enfim. Isso que a Roberta falou é perfeito, gente. Observe que esse processo, por exemplo, de construção de estádios, por exemplo, que tu tinha geral antigamente dentro dos estádios, geral, digo local, não torcida, tá? O local, geral, que era o local mais barato, a Coreia, no Inter, pagava 5 pila, entrava, esse processo acabou, porque esse processo é de gentrificação do futebol. O que a gente falou, por exemplo, lá com a reforma de Pereira do Pereira Passos? A gentrificação da cidade. É o mesmo movimento. Certo? Observe, é muito mais que um jogo de futebol. E outro processo que para mim, né, eu particularmente sou muito fã, que eu amo de paixão, que está vinculado ao samba, né, gente? O samba, então, ele se origina dentro das comunidades afro-brasileiras, principalmente do Recôncavo Baiano e do Rio de Janeiro, principalmente, gente, nesse processo na realidade, dizem que o samba, ele é baiano, tá, dessa região do Recôncavo Baiano, mas no processo de migração da cidade para a cidade do Rio de Janeiro, para a capital, essas populações acabam ressignificando esse samba e recriam um samba dentro do próprio Rio de Janeiro. Vai estar muito ligado à figura dos terreiros de candomblé também, da própria Umbanda, e é muito interessante da gente observar o nascimento do samba como uma forma de também identificação social dessa população marginalizada desde o início do século XX, tá, gente? O samba era um ritmo marginalizado, tá? Até os dias de hoje, se a gente for observar, o samba é um ritmo marginalizado. Em vários momentos da história, a gente vai observar um embranquecimento do samba, tá? De uma certa maneira. Essa gentrificação, ela acontece na música também. O que é a bossa nova, gente? Aquele violãozinho com aquela vozinha bunda mole, que é a gentrificação, é o embranquecimento do samba. Eu gosto muito de bossa nova também, tá? Não tô falando disso. Mas é o embranquecimento do samba, certo? Como Anitta é um certo embranquecimento do funk. Como a Ivete Sangalo é o embranquecimento do Axé Music. Vamos pegar outro exemplo, como Zezé de Camargo e Luciano, é um certo embranquecimento. O Fernando Sorocaba é um embranquecimento da música sertaneja, certo? O que acontece? Para o branco consumir, para essa classe média, classe elite consumir esse produto, ele tem que ser embranquecido. Isso acontece em todos os locais do mundo, gente. Com o rock foi assim, com Elvis Presley, certo? Chuck Berry já fazia muito mais tempo que o Elvis fazia naquela época, certo? Com reggae também foi assim. The Police fez o que o Bob Marley já fazia há muito tempo. Eric Clapton fez o que os bluseiros já faziam. Entendem? Então esse processo de embranquecimento é uma forma também de racismo, de gentrificação. O samba, ele vai virar uma música nacional quando o Getúlio, lá durante os anos 30, se utiliza do samba como uma música de propaganda, como uma música de unificação nacional. Até porque, o samba, ele é um fenômeno carioca, que é expandido para o Brasil e vendido como uma música nacional, posteriormente. Carmen Miranda é isso. É uma branca, que obviamente tem suas ligações dentro do samba, mas para ser consumido tinha que ser uma branca. Tu vai ver, por exemplo, Clementina de Jesus, que é uma sambista incrível, que só vai ser descoberta com 60 anos. Cartola também. As próprias escolas de samba que vão ser aceitas. Então, vários elementos que estão na origem do samba. É muito interessante, o samba tem uma história, assim, incrível, gente, para a gente entender a população brasileira, esse processo de racismo dentro das comunidades brasileiras. O samba, eu acho que talvez seja uma evidência histórica, porque está nas letras, né? As melodias, a letra, a própria forma de se reunir, as escolas de samba, o quanto elas trazem no som, nos tambores, né? Tudo isso vai estar vinculado a essa história de repressão e reexistência dessas populações urbanizadas.
Posso lhe deixar, não quero passar do que eu combinei com eles, eu posso deixar pra ti, Roberto, Semana de Arte Moderna? E aí Pode, pode. depois, daí pra não, eu combinei com a galera até 10 e 20, não quero passar disso. Tu tá mutado. Teu microfone. Galera, desculpa, vocês, o que vocês acharam? Curtiram, descurtiram, Ah, ficaram tem com dúvidas? 10 pessoas aí ainda. Abram seus, abram seus corações para nós. Só a Jéssica falando, não que seja, não seja ótimo, Jé. Maravilhosa a tua presença. Que bom que tu gostou, querida. Fico muito feliz. Tenha gostado. Sabem que a gente está sempre aqui. Começamos, damos aquele início, aquele gás ali. Curtiram? Ah, que coisa boa, Mi. Fico feliz. Que vocês tenham um bom fim de vocês curtam o feriadão, descansem a cabecinha de vocês. Aproveitem, estudem, mas não passem todo o feriadão estudando, tá? Deixem um tempo para vocês. Curtiu Vejam uma sozinho. série, vejam. Curte um solzinho, se ele aparecer. Tome um mate. Escute um samba, um pagodinho. Pagodê. Anda de bici. Já vai vão até namorar. a orla e vai fazer o quê? Ver o memorial Já do vai, Pré. exato. Ativa o Tinder. Faz o que vocês quiserem. Tá, gente? É longe mesmo, é verdade. Ah, é, né? Tu é de Portão, né? Ah, agora eu Aí é de Portão, né? É verdade. Big Gate. Também conhecido como Big Gate. Galera, então estão liberados. Se quiserem tirar alguma dúvida, alguma coisa, a gente tá aí. Demos várias dicas. Depois eu vou mandar ali no grupo para vocês alguns podcasts que eu acho interessante para vocês ouvirem sobre essas questões. Boa noite, queridas Boa noite, e queridos. Sempre um prazer gigantesco estar com vocês. Renova, gente. Bom feriadinho. Obrigado a vocês. Bom feriadinho. Tchau, Laurinha. Vale. Beijo, galera. Cuide-se. Cuide-se. Ai, tem que parar de gravar. Parou de gravar? Não.